maravilha! A paz do Senhor para o seu coração. Como sempre digo, compartilhe vídeos, envia para os seus amigos, indica este canal PB Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. A nossa meta é mudar o coração, a mente das pessoas através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero ler com vocês na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante uma última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. É certo que Jesus voltará. Algumas pessoas já perderam a esperança. Desde a antiguidade, há quase 2000 anos atrás, algumas pessoas já duvidavam da volta do Senhor, assim como em toda a era existiu e até hoje existe pessoas. A mesma Bíblia que falou da primeira vinda de Jesus e tudo se cumpriu, é a mesma Bíblia que fala a respeito da segunda vinda e da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas quando será a volta de Jesus? Muitas religiões, igrejas evangélicas, igrejas denominadas cristãs e protestantes, ou melhor, seitas heréticas, têm tentado descrever, calcular o dia da vinda de Cristo, o dia que ele voltará para arrebatar a sua igreja. E essas datas, elas falharam. Essas datas não se cumpriram. Quantas religiões, você que estuda sobre apologética, estudo apologético, vai sempre tendo uma tendência pelas seitas e heresias descobrir a respeito delas, e você sabe do que estou falando. Não quero aqui citar nome de denominação e de igreja, pois eu não prego sobre isso, prego sobre Cristo. Mas que nós sabemos que existem as seitas heréticas que determinaram várias datas a respeito do arrebatamento da igreja e falharam. Mas por que elas falharam? Será que não é possível descobrirmos a respeito do dia em que Cristo virá para arrebatar a sua igreja? Em Hebreus diz uma referência que nós entendemos que se trata da vinda de Jesus. Capítulo 10 diz os versículos finais: porque um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Esse dia, analisando pelos sinais, pelas coisas que Cristo disse que aconteceria antes do arrebatamento, segundo os escatológicos, todos os sinais já se cumpriram. Segundo os estudantes da escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, todos os sinais já se cumpriram. Não tem nenhum sinal determinante que podemos assim interpretá-lo como que vai acontecer ainda antes de Cristo arrebatar a sua igreja. Ou melhor, não falta mais nada. João também diz que é a última hora, finalizando as eras, os dias do ser humano aqui na terra. Entretanto, a contagem de Deus é diferente da nossa, porque nós falamos a cada dia que amanhece e que se passa para o outro dia. Nós contamos dentro desse sistema solar
ou lunar, como queira. Mas Deus não tem uma contagem como a nossa, até porque Deus é sempre eterno. Deus foi ou é no passado, é no presente e é no futuro. Ou melhor, para Ele não tem passado, não tem futuro. Para Deus está tudo patente diante dos seus olhos. Quando Deus usa a linguagem de passado, presente e futuro, é para que nós compreendamos a sua linguagem dentro da nossa, para compreendermos o que Ele quer passar para o ser humano. Mas Deus não é limitado ao tempo, mas deixou sinais, deixou as coisas que poderíamos estudá-las e percebê-las. Mas quando Jesus voltará? Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como assim? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois do campo, será levado um, deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muitas pessoas tentaram determinar. Aqui Cristo diz que nem ele mesmo sabia. Nós entendemos que hoje Jesus sabe, e quando ele disse isso, ele falou como homem, e como homem ele era limitado como nós. A diferença estava por não pecar, mas ele também não tinha o conhecimento de todas as coisas, a não ser que o Pai lhe revelasse. Então Jesus não sabia, porque falou como homem. Mas nós hoje sabemos, depois da sua glorificação, que ele sabe, até porque ele habita nele toda a plenitude da divindade. Ou melhor, ele é divino. Ele não deixou de ser divino, mas não usou a prerrogativa de Deus. Ele não usou de usurpação, ser igual a Deus, quando estava aqui na sua humanidade. Mas sim limitado, curando os enfermos, expulsando os demônios, operando maravilha, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas, a respeito da vinda ou do dia que ele virá para buscar a sua igreja, quando ele diz isso, ele estava falando como homem, usado por Deus, assim como outros homens foram e serão e são usados até hoje. Então, queridos irmãos, ninguém é capaz de saber a volta de Jesus. Isso está dentro dos mistérios da divindade, em que há de ser revelado no dia do arrebatamento, no dia da volta do Senhor. Diz que nem os anjos sabem. Se nem os anjos que assistem a Deus diante do seu trono, nem eles mesmos sabem a volta do Senhor, como é que algumas pessoas hoje dizem saber, e alguns marcam datas do arrebatamento da igreja? O que nós sabemos é que temos que estar preparados, porque este dia há de acontecer e pode acontecer. Ó igreja de Jesus, despertai-vos, porque as coisas estão se corrompendo, estão ficando mais terríveis e vai piorar. Fiquem prontos, preparados, como as 5 virgens prudentes. Tenha um azeite em vossa lamparina, que significa: seja prudente, esteja esperando, esteja de olhos abertos. Igreja de Jesus, acenda a sua lamparina. A palavra do Senhor em Tessalonicenses capítulo 4, 13, primeira carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, porque
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Algumas pessoas perdiam seu ente querido e perdiam a esperança de revê-lo ou de aquela pessoa encontrar com Deus, porque para muitos morreu, acabou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou que morreram servo de Deus, Deus os tornará a trazer com ele. Do arrebatamento da igreja, que morreu neste momento, está no paraíso, Deus trará com ele. Jesus não arrebatou ninguém até agora, Jesus não veio para ninguém até este momento, porque até quem morreu está no estado intermediário, esperando o arrebatamento da igreja acontecer. O versículo 15: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Paulo diz: se estivermos vivos, quem estiver vivo, no dia da vinda de Jesus, não vai ser arrebatado antes dos que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque os que morreram sem Cristo não vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Apenas o que morreram em Cristo. Quem morreu sem Jesus vai ressuscitar em outra época muito distante. O próximo vídeo, quem sabe, estaremos falando sobre isso. Mas o que nós sabemos, o versículo ainda 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, isso tudo naquele espaço de tempo que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 15, versículos 51 e 52. De tempo, num piscar de olhos. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eles são ressuscitados com um corpo glorioso e nós, depois dessa glorificação, seremos um corpo glorificado também. Depois nós, da ressurreição deles, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. Juntamente com quem? Com os que morreram em Cristo e que acabam de ressuscitar. Arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. É de suma importância a igreja dar prioridade a respeito a esse assunto nesses últimos dias, porque tem se falado de tantas bênçãos, de tantas prosperidades, de manifestações de cura, de milagres, mas estamos despercebidos a respeito disso. É necessário estarmos prontos, porque as 10 virgens estavam esperando o noivo, mas nem todas estavam preparadas e apercebidas. Algumas pessoas estão esperando, mas estão despercebidamente, não estão preparadas. Essa preparação não é psicológica e não é mérito humano, mas está sempre procurando agradar ao Senhor na expectativa deste grande dia, porque nós não sabemos o dia, mas Jesus disse que ele iria preparar lugares entre aqueles que já existia no céu. Jesus não foi fabricar casinhas para nós, mas das moradas na eternidade que ele tem, ele foi preparar elas que já existiam. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Se não estivesse, eu teria falado para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus estava aqui preparando os discípulos sobre a sua elevação aos céus. E então ele disse que ele voltaria e levaria para ele mesmo, para onde ele estiver, que os seus servos estejais também. Repetindo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas e eu vou preparar algumas para vocês. Então, igreja, e você que não é servo de Deus ainda, que não se decidiu na fé,
é dia de aceitação. É o ano aceitável do Senhor. Aceita Jesus como seu Salvador e libertador da sua alma, e tudo na sua vida será diferente. Talvez você não vai ser curado, próspero financeiramente, eu não sei, mas o melhor é o que te aguarda. O arrebatamento da igreja, onde vamos morar com Cristo para sempre, sem tribulação, sem tristeza, sem lágrima. Porque o céu é bonito não pelas coisas apenas que lá existem, mas também pelas aquelas que lá não existem. Não haverá lágrima, sofrimento, separação, morte, porque o Senhor diz que Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Fica aí essa breve palavra, que Deus te abençoe. Ninguém sabe o dia do arrebatamento, só que não temos nenhuma previsão para a demora. Tudo nos diz que Cristo voltará. Pode ser ainda hoje, volte para Ele. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus agora como Salvador da sua vida. Procura uma igreja evangélica, uma igreja cristã que pregue a palavra de Deus. Leia a Bíblia, continue nos assistindo. Tem vários vídeos aí nesse canal para você assistir, para a sua edificação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um forte abraço, a paz do Senhor, em nome de Jesus.